Famosa palma. Fala pessoal, hoje a gente vai falar com o Leonardo, que passou no IME no segundo ano do ensino médio e agora passou em sexto lugar no ITA e primeiro lugar do IME, né? Uma conversa mais livre e diferente da maioria das entrevistas que você vê por aí. Do meu lado, como sempre, o professor Moara, que vocês já conhecem das aulas. E aí, Diego, como é que tá? Fala rapaziada, tranquilo? Prof. Moara aqui, nome de bicho do ITA. Hoje a gente vai entrevistar um cara foda que recentemente foi aprovado no ITA e primeiro lugar geral do IME também. E vai ser um bate-papo parecido com aquele que a gente fez com o pessoal lá da Politecnic. E aí vocês vão poder ver aí em primeira mão a trajetória de um cara que foi muito bem nessas provas e tem altas dicas para vocês aí. Se apresenta aí, Baby, né? Que é seu nome lá no ITA. E aí galera, aqui quem fala é o Leonardo e eu tô aqui pra fazer essa entrevista aqui com esses caras incríveis e espero contribuir aqui um pouquinho com a trajetória de vocês também. Pô, show de bola, Léo. Vou chamar de Léo. Cara, pegando lá de trás do ensino fundamental, você costumava, já tinha esse perfil de estudar exatas, você já era um cara que ia além? Como é que começou esse rumo de interesse nas exatas? Então, eu posso dizer que no colégio eu sempre fui um bom aluno ali, estudava basicamente pro colégio no início, sabe? Mas nada também tão absurdo assim. Meu gosto por exatas começou ali no oitavo ano, né? Que eu comecei a fazer Olimpíada, só que tive algumas frustrações nesse ano, né? Teve a UBF, eu fui até a terceira fase, vários amigos meus foram também. Eu lembro que eu não ganhei nada, meus amigos ganharam um monte de medalha, assim, eu fiquei meio, caramba, preciso estudar. Aí foi aí que começou, né? No nono ano eu dei o gás ali, estudei basicamente só pra UBF, foquei em física. Eu lembro que tinha um amigo meu, o Olin, ele preparou umas aulas pra gente de nível um. Ele era nível 2, né, da Olimpíada, e ele dava aula pra gente, e porra, é, eu aprendi muita coisa com ele, assim, tipo, praticamente eu comecei a estudar física com ele e aprendi muito, assim. E nesse ano aí eu dei o gás pra BF e acabei conseguindo, né, um ouro e fui classificado pra seletiva. E aí que tudo começou. Aí no primeiro ano eu comecei estudando forte pra seletiva. Eu lembro que eu passei uma semana lá de treinamento no Ari. Eu vi aqueles caras lá dando gás ali no Irodov. Eu, que é Irodov? Que é isso? Eu não conhecia esse mundo ainda direito. E aí eu vi que eu tinha que estudar. Só que, não sei, eu via todos esses grandes colégios aí com muito apoio, né, pra Olimpíada. E aqui em Brasília a gente não tem uma cultura muito forte, né, de Olimpíada. Então, eu fiquei muito tempo aí repensando a minha vida, vendo o que eu ia fazer. Se eu ia continuar na seletiva, eu ia estudar para vestibular militar. E aí eu vi que ia ser mais fácil estudar para vestibular militar e eu vi também que era uma carreira tão, tipo, tão árdua e tão gratificante quanto, né? Então eu decidi ali no meio do primeiro ano do ensino médio a começar a estudar pro ITA e pro IME. Então, cara, eu não sabia disso. Tipo, você saiu do zero no final do oitavo ano e depois já pegou ouro direto na UBF no nono ano. Isso, foi sim. Caramba, Boa. não sabia De disso. método de estudo, cara, você pegava a teoria por livro, como é que funcionava esse estudo mais de embasamento mesmo? Porque no nono ano a coisa não é tão fundamentada, né? Geralmente no colégio. Assim, eu lembro que eu comecei a fazer o tópico Zoom, mas não terminei ele. Eu fiz o começo ali. Aí depois tudo que eu aprendi foi com essas aulas com esse meu amigo Olin. Ele me ensinou muita coisa mesmo. Ele preparava umas listas bacanas, assim. Aí dava pra estudar legal, assim. E com prova antiga da OBF também. Eu acho que o principal mesmo foram as provas antigas. Aí quando tinha alguma teoria que eu não sabia, eu pesquisava e tal, tentava aprender. Pô, show de bola. Inclusive lá no Cosseno, a nossa ideia de trazer prova antiga e tal para o pessoal fazer é nesse viés mesmo, do pessoal praticar de forma organizada, tipo, pegar MHS com, sei lá, termodinâmica, os caras conseguem misturar. Então acho que é legal É, para treinar lá no É Cosseno. até uma coisa que eu tava nessa época, né? Eu também já fui desse meio aí de Olimpíada, principalmente de física, né? E eu lembro que quando eu pesquisava as provas da UBF,
faltava muita solução, né? Agora, parando para lembrar, faltava muita solução e você mencionou que você depois foi para a seletiva, né? Eu lembro que também não era uma coisa fácil achar provas antigas da seletiva, né? Eu lembro que no site lá da UBF você tinha umas poucas provas, mas provas mais antigas você não encontrava, né? E quem dirá a solução, né? Então, realmente é uma coisa que falta um pouco, né, nessa parte da Olimpíada e da UBF, uma quantidade de material na internet maior, né? Pois é. Eu lembro que eu me baseava ali nas soluções do Noik. Não sei se vocês Ah, conhecem. sim, sim. Bom Esse demais. site é Muito bom. excelente. Mas também estudar, assim, você falou do Oli, né? Quando você chega nessa mais para cima e tal, principalmente seletiva, ter alguém do lado estudando é um diferencial gigante, né? É, Pô, é bom demais, bom demais. Mas aí, cara, você falou que desviou um pouco de Olimpíada para Itaime no início do ensino médio. Como é que foi essa história? Como é que veio o interesse ir atrás do ITA e do IME? então, lá no colégio onde eu estudava, eu já ouvia falar bastante, assim, de turma ITA e tal, tipo, já, tipo, demonstrava um certo interesse, né? Porque comecei a gostar muito de exatas, comecei a não gostar muito de humanas, e aí pô, que oportunidade boa de não estudar humanas e estudar exatas. Aí, e também eu tava um pouco frustrado aí com a seletiva, não tava rendendo tanto o estudo, sabe? Porque é muito difícil, é uma física num nível, tipo, muito aprofundado, e eu posso dizer que eu também não tinha tanto nível, assim, pra estar estudando pra seletiva. Aí eu tava meio frustrado, assim, e aí eu vi que ia ser mais legal estudar pra ITA e IME, eu acho. No começo foi isso, eu não era tão maduro, então. Entendi. E buscar estudar para o Itaime foi de forma mais autônoma? Você chegou a entrar em alguma turma ITA no seu colégio? Como é que foi essa Então, introdução no universo eu, ITA? eu fiz o pré-ITA do Pódio, não sei se vocês sabem. Aham. É uma turma para primeiro e segundo ano do ensino médio. É, eu lembro que ali que eu comecei a ver outras matérias que eu nunca tinha visto, né? Tipo, química, eu nunca tinha visto nada. E aí eu peguei o material deles e comecei a dar o gás ali. Eu lembro que eu fiz ele de capa a capa, assim. E foi aí que começou mesmo. Pô, sensacional. E aí, primeiro e segundo ano no pré-ITA, né? E já no segundo ano você conseguiu a aprovação lá no IME. Como é que foi? Você foi surpreso ou você já estava bem no simulado, você já sabia que já estava bem encaminhado? Não, então, é que eu fiz o pré-ITA só no primeiro ano. No segundo ano, eu fiz turma ITA mesmo. Eu fiz cursinho pro ITA, tipo. É porque o pré-ITA tem uma carga horária bem menor, né? Aí eu fiz uma turma ITA mesmo, integral, assim. E eu, ali mais pro final do ano, eu já tava começando a mandar bem nos simulados. Tipo, eu já tava acreditando que era possível, sabe? Tipo, que poderia acontecer. Uhum. Entendi. Então, mas mesmo no segundo ano você já tinha a base teórica completa, então por causa do pré-ITA antes? Ou foi uma parte foi por conta? Porque química, por exemplo, tem muita coisa que o pessoal apanha bastante. E aí, para conseguir ser aprovado, imagino que tem que ter uma bagagem sem igual. Então, eu saí do primeiro ano ainda com uma bagagem bem fraca, assim. Tipo, não sabia quase nada de química. Física eu tava mais forte, matemática eu também tava ali meio balançando, assim, sabe? Aí quando eu entrei na turma ITA, tive que dar mais o gás, assim, e consegui aprender mais matemática, mas não tanto, fortalecer mais ainda a física, e química ainda ficou meio a desejar, sabe? Eu acho que a minha sorte foi a prova ter vindo assim, tipo, pra mim, sabe? Tipo, com as coisas que eu sabia. Uhum. Cara, e bom, no segundo ano você meio que já, de certa forma, você entrou na turma ITA, né? Normalmente o pessoal que decide fazer ITA-IME, eles entram na turma ITA a partir do terceiro ano, né? Exceto em algumas escolas específicas do Brasil, a grande maioria é assim, né? Eles decidem ou no terceiro ou depois que acaba o ensino médio e aí eles vão e entram numa turma ITA. Só que você não, você já entrou no segundo ano, né? E, pô, pensando na turma ITA, como é que você começou a conciliar essa questão de estudo, de, sei lá, de manter uma saúde
digamos, saúde mental, assim, né? Tipo, não pirar, porque quando você entra na turma ITA, tem muita coisa ali que você não viu, né, e tal. E diferente de uma turma normal de ensino médio, que os caras passam conteúdo e você consegue fazer tudo daquilo com o que eles ensinam, na turma ITA, eles passam o conteúdo para você e você continua não conseguindo fazer as questões daquele conteúdo, né? Porque demora um pouco. Então, querendo ou não, você, tipo, naquele momento você sente a necessidade de estudar muito mais aquele conteúdo do que outras pessoas, né? Porque as questões são muito mais complexas. E aí, como que você lidou, assim, nesse segundo ano que você teve o contato realmente com matérias como química, que nem o Nicolas falou e tal? Então, o lance foi que eu sempre, tipo, procurei manter uma rotina saudável, assim, psicologicamente. Então, o que eu pensava era que eu estava estudando, eu estava aprendendo. Então, eu não procurava fazer tudo que tinha para fazer ou tentar aprender tudo que tinha para aprender. Tipo assim, eu tentava aprender o que eu conseguia e chegar no final do ano com o maior nível possível. Como eu estava no segundo ano, eu não tinha obrigação de passar. Então eu estava bem tranquilo quanto a isso. Então acabou não sendo tão, tipo, maçante assim, sabe? Então, você acha que esse preparo com um pouco de antecedência te liberou emocionalmente, né? Porque você não tinha a obrigação de passar. Então, de certa forma, o seu psicológico não tinha uma pressão tão grande, né? E aí, isso Com você acha certeza. que te ajudou bastante a aprender as coisas. Isso. Foi tudo muito mais natural, assim, eu acho. Uhum. Ah, Irado. bom demais. E depois de passar no segundo ano, imagino que muitos cursinhos tenham te dado, oferecido bolsa, né? Então, você chegou a pegar uma bolsa? Como é que foi? Agora na entrada do seu terceiro ano do ensino médio? Então, eu ganhei bolsa aí nesses cursinhos maiores e isso que fez eu me mudar, sabe? Tipo, acho que foi bem importante, assim, pra eu ir pra uma turma ainda maior, assim, e resolver algumas lacunas que eu tinha, principalmente em química, assim. Entendi. E mudar de cidade para estudar no terceiro ano, como é que foi? Foi fácil adaptar? Foi uma casa nova? Como é que foi isso? É, pois é. No início foi meio difícil. Eu comecei a morar num alojamento, né? Muita gente diferente, não conhecia muita gente, então não tinha muitos amigos ali. Mas foi bem rápido, assim, pra me adaptar até. Eu acho que deu umas 3 semanas, assim, eu já tava com vários amigos, assim, e já virou uma segunda casa, sabe? Excelente. O ambiente de turma ITA, então, foi bom, foi positivo, talvez melhor do que estudar numa turma ITA em Brasília. Sim, sim. Eu acho que foi muito bom pra mim, assim. E no terceiro ano, o que que você fez, assim, de... Você sente que foi diferente do segundo ano para completar as lacunas, terminar de aprender aquilo? Porque em tese você ainda estava no ensino médio, né? Então, é, realmente tinha que faltar coisa porque você não tinha visto o ensino médio completo. Aí, o que que você fez, assim, de diferente do segundo para o terceiro para aprender o que você precisava aprender e completar aquilo que você precisava completar e fazer uma finalização boa para conseguir ir bem nas provas? Então, o lance é que eu fui pro terceiro já me conhecendo muito melhor. Então, eu já tinha uma certa noção das lacunas que eu tinha. Então, eu procurei focar justamente nessas lacunas. Então, não dei tanta atenção às matérias que eu já me considerava, tipo, já estava com nível bom, assim, e foquei ali na química, na matemática. Física eu estudei muito pouco durante o início do ano. Acabou que no final do ano eu senti que meu nível em física estava caindo um pouco. Então, ali na revisão, eu procurei dar um gás maior em física. Mas, tipo, a maior parte do tempo eu estava estudando ali matemática e química para completar as minhas lacunas. Uhum. Mas você chegou a dar algum tipo de prioridade para prova antiga ou simulado, assim, em algum momento do ano? Então, no decorrer do ano ali, antes do período de revisão, eu fazia basicamente as apostilas e as listas e os simulados. Então, ali durante a semana, eu lembro que sempre que acabava a aula, assim, eu anotava numa folha de papel tudo que eu tinha de pendência, assim. Ah, o professor deu tal matéria, ali, equilíbrio químico. Eu tenho isso aqui de material sobre equilíbrio químico. Então, eu anotava tudo que eu tinha para fazer sobre equilíbrio químico e guardava comigo essa lista de pendências. E colocava essas pendências em uma ordem de prioridade. Então, meu estudo se resumia basicamente em completar essas pendências, né? Ali com listas, apostilas e livros.
Livros, muito pouco. Eu acho que eu só usei um pouco ali do Nelson Santos porque equilíbrio era muito fraco para mim. Mas eu basicamente me mantive no material do cursinho. Daí, final de semana eu fazia simulado, né? E geralmente corrigia o simulado ali. Mas uma coisa rápida ali, bem descontraída. E no final do ano, na revisão, que eu foquei unicamente em provas antigas, né? Eu fiz 11 anos de prova antiga. Eu lembro que eu já tinha feito esses 11 anos, mas fazer eles de novo foi muito importante, porque eu não tinha a maturidade que eu tive no meu terceiro ano, né? Quando eu fiz no segundo ano, eu não tinha toda aquela... Tipo, eu não conseguia transitar bem em todas as matérias, então foi como fazer novos anos de prova antiga, não foi algo repetitivo, sabe? E também fiz mais 6 anos de simulados anteriores do meu cursinho. Então acho que essa bagagem aí de provas antigas foi muito importante ali pra eu estar bem no tempo de prova e tal. Massa. O legal da prova antiga é que além de conteúdo mesmo, a gente vai aprendendo o estilo da prova, né? Pô, mas bom Sim. demais. Eu acho que o principal mesmo foi o tempo. Eu lembro que era uma grande dificuldade minha ali quando eu estava no segundo ano, o tempo de prova. Quando eu fiz a segunda fase do ITA, ali em 2020, eu lembro que eu não consegui terminar a prova de matemática e química a tempo, e isso me deixou muito grilado, sabe? Então eu senti essa necessidade ali de treinar a tempo de prova. Entendi. Cara, mudando de cidade para fazer cursinho, teve essa pressão adicional, teve muita cobrança, de modo que a gente até tangenciou sobre esse ponto antes, da parte psicológica. Teve muita pressão durante o cursinho, como é que foi conciliar o estudo com a sanidade, digamos assim? Então, acabou que, assim, eu sempre tive um apoio familiar muito grande, né? Então isso acabou me ajudando. E também no cursinho eu fiz um grupo de amigos bem grande, assim, pessoal muito bacana, sabe? Que me ajudou muito a, a lidar com essa pressão e tal. Eu lembro ali que todo final de semana ali depois do simulado a gente saía, ou ia pro shopping, ou ia pro parque ali da cidade, lá de São José dos Campos, né? E tudo isso acabou ficando bem tranquilo por causa desse grupo de amigos, sabe? Eu lembro que no alojamento mesmo, a gente estudava bastante, mas, tipo, sempre tinha uma resenha brava, assim, pra gente estar ali descontraindo, sabe? Era muito bacana mesmo, assim. Irado. Daí, no terceiro ano, então, fazendo a prova, vamos depois falar como é que foi o dia da prova em si. Mas você achou que a prova, no dia que você chegou no vestibular, foi diferente? Sua expectativa quanto... Ou seja, você já passou no segundo ano. Sua cobrança de si mesmo no terceiro ano foi maior? Você acha que foi uma prova mais tranquila? Então, o lance é que, tipo assim, eu lembro que ali no período de revisão, ali, faltando uma semana pra prova, eu tava começando a ficar meio tenso, sabe? Eu lembro que eu liguei pro meu pai, e aí eu acho que isso foi muito importante, né? Que ele falou pra eu parar de estudar. Pra eu parar, tipo assim, uma semana antes da prova eu fiquei bem de boa, assim, assisti filme e tal, pra eu ficar mais de boa. E acabou que eu cheguei na prova mais tranquilo, assim. Então acho que ter parado, assim, uma semana, meia semana antes ali, não, uma semana inteira eu não digo, assim, mas eu acho que meia semana antes ali eu já tava, tipo, completamente sem estudar, assim, pra chegar tranquilo, assim, na prova. O Zé Diego também vai conseguir dizer isso com propriedade que metade não, mas uma boa percentagem da prova é preparo psicológico, né? Tem que Sim. chegar lá muito, muito bem. Eu sempre gosto de conversar com o pessoal aí que acabou de passar no ITA, né, que tem a memória mais fresca de como que foi pra eles esse último ano, porque, cara, no terceiro ano, exceto para aquelas pessoas que começaram a caminhada pro ITA naquele ano, né, elas ainda têm pouca bagagem de conteúdo e de técnica de fazer prova, né, 50% da prova eu diria é psicológico ali, tipo, é o dia, tá no seu dia, né. E é interessante saber que para você, faltando uma semana, você não estudou, parou de estudar, deu uma relaxada full. E interessante esse ponto de você começar mais cedo, né? No segundo ano e, de certa forma, criar uma bagagem sem pressão, né? Eu acho que isso é um diferencial que eu não tinha parado para pensar com calma, né? Porque, sei lá,
você começa no segundo ano, uma das coisas positivas é que você está começando com uma certa folga, né, para aprender e tal. Agora tem também esse ponto de você não ter a cobrança de passar naquele ano, né? Então você acaba. Segundo ano deve ser um dos melhores anos para você aprender as coisas, né? Que não tem nada para te fazer pressão. Massa saber esse seu ponto de vista. O meu é um pouco diferente. O meu é meio que o contrário, assim. Claro, eu também faço isso que você fez no ano que eu passei, de sempre sair assim com meus amigos, mas faltando um pouquinho ali para a prova, se eu aliviasse no meu caso, né, porque eu aprendi a me autoavaliar, eu sabia que eu tinha que continuar ali firme, senão minha cabeça ia abrir assim tudo. Mas massa, sabe, essas diferenças. Então, Léo, depois da prova, você ficou. Fazer a minha pergunta, você ficou surpreso com o resultado? Porque primeiro lugar do IME é uma coisa que imagino que você já tivesse esperando. Não, na verdade não. Eu acho que, assim, pelas outras provas ali, matemática e química, talvez eu já tivesse uma noção de um resultado bom, mas veio a prova de física, eu lembro que eu errei muita conta, assim, e eu não esperava uma nota tão boa. Mas isso porque eu não conhecia a correção do IME. Parece que a correção do IME, eles avaliam mais os seus passos ali intermediários, né? E, tipo assim, mesmo que você erre uma coisa no início, eles consideram o que você faz depois, assim, se tiver coerente, né? Então, acho que realmente foi uma surpresa, assim. Eu não esperava, não. Para a prova do IME, você também deixou um tempo de, de relaxamento assim, tal, uma semana e tal, ou para a prova do Não, IME? aí também não. Aí não. Porque, tipo assim, eu queria unicamente o ITA, né? Eu não pensava Sim. em ir pro IME. Então, tipo assim, acabou que o IME serviu mais como um verdadeiro simulado, assim, pra mim, né? Então, tipo, Ah, na semana de provas ali do IME, eu tava estudando pro ITA ali, focado, fazendo prova antiga do ITA, assim. massa, massa. Entendi. Mas e aí, pô, então, você já respondeu, você vai pro ITA agora, entrar no ITA. Falta só o exame de saúde, né, agora em janeiro. Mas aí depois, quais são os próximos passos? Você já chegou a ver iniciativa lá dentro do ITA? Chegou a decidir algum curso, alguma engenharia que você vai fazer? Então, eu tô pensando em fazer engenharia da computação e tem muita iniciativa lá que me atrai bastante, assim, né? A Itabits, né, que parece que mexe bastante com essa área, e o CAGE também, né, o CAGinho, né? Porque eu me interesso bastante, assim, por educação, por ensinar, e eu vejo que ia ser muito legal, assim, se eu participasse, assim, do CAGinho, que é um curso beneficente lá do ITA, né? Até, Diego, se puder dar uma palhinha lá do CAGE, eu acho que vai ser legal. Ah, Para o pessoal saber não que, sei que ainda não não sei se tu conhece. sabe, eu não cheguei a ser professor, né? Mas eu participei do CAGE e, cara, realmente eu recomendo, assim. Eu acho que é uma das melhores iniciativas lá, justamente por você, tipo, conseguir retribuir de alguma forma, assim, a educação que você teve, você também tá em contato ali com a educação em si, você que disse que gosta, né? É show de bola demais. É, lá você tem meio que duas vertentes, né? A vertente de professor, que pelo que eu entendi é o que você quer, né? E tem a vertente de membro, que você cuida mais da parte administrativa. Então você mexe com gestão, com o financeiro, aí depende de qual departamento você entrar. Aí quando eu fui do CAGE, eu participei da captação de recursos, né? Que é a parte mais administrativa, assim, que mexe não mexe diretamente com aulas, né? Mas eu tive diversos amigos aí que inclusive ainda dão aula e eles falavam que gostaram bastante e tal. Recomendo demais tu ir pra essa área, assim, e dar aula lá. Daqui para frente é decolar. É. Mas então, Léo, você tem alguma dica específica que você daria para a galera que está entrando agora, começando a estudar para o ITM, um erro que você cometeu e agora olhando para trás para indicar ao pessoal o que eles devem fazer? Assim, não um erro que eu tenha cometido, mas que eu vejo bastante gente cometendo, assim. Eu acho que tem muita gente que fica muito presa ali no estudo, por quê? Porque espera uma situação ali perfeita para estudar, precisa de uma organização extrema, assim,
E eu acho que o mais importante é você estar, tipo, ativo a maior parte do tempo, né? É o que eu falei, eu não tinha ali tipo, um horário de estudo, nem nada. Eu simplesmente anotava minhas pendências e me preocupava em resolvê-las o mais rápido possível. Então acho que não tá tão preso. Claro, tem que ter organização também. O estudo tem que ser organizado, mas não tá tão preso a isso. Eu acho que é muito importante. Eu acho que muita gente acaba atrasando o próprio estudo por ficar se organizando demais ou esperando uma situação perfeita ali para estudar, né? A pessoa fica lombrada, né, pô? Fica, pô, não, Sim, amanhã eu começo, porque amanhã vai ser o dia ideal, aí dá algum BO, pois é. não, depois, semana que vem. Eu também lembro outra coisa, você tá lá nos top aprovados, e aí o pessoal, às vezes, olhando de fora, tem uma impressão que, vamos ver se é verdadeira, que é o seguinte, o cara estudou cálculo pra caramba, fez cálculo 1, 2, 3, já adiantou, estudou, enfim, fez todo o Irodov, sabe todas as questões Não, não. universitárias. Isso é verdade? Não, isso é completamente mentira. Eu lembro que o pouco que eu sabia de cálculo, eu aprendi naturalmente ali ao longo do curso. Eu não me preocupei em momento algum em estudar cálculo. Eu achava que isso não era importante. Então, tipo, vendo as matérias, vendo os professores ali resolvendo as coisas com cálculo, acabou que eu me acostumei com o tipo de notação, mas não sabia muito, assim. Eu acho que estudar cálculo, tipo assim, especificamente não é interessante ali pro ITA e resolver esses livros universitários. Assim, com certeza, tem questões nesses livros que são excelentes ali para o vestibular e que muito provavelmente os seus professores vão colocar nas listas, vão colocar no material. Eu acho que você estudar por conta própria para o ITA com esses livros é muito difícil porque você tem que selecionar muito bem. E sem um direcionamento é muito difícil você saber o que é focado e o que não é. Massa Pô, demais. perfeito. Nas aulas do Diego, inclusive, ele já faz esse filtro lá no cosseno, ele já dá os bizus certos, alguns que envolvem cálculo e tudo mais, mas nada, por exemplo, fazer todas as questões do Irodov. Não, é aquela lá que Aí vai é ser interessante e facada, tal. pô. Então, Fazer o Irodov então todo, é nem os legal ganhar no indianos seu fazem. professor. Nem os indianos fazem. Não, pô, nem os indianos. Mas é legal ter um filtro, como o Léo falou, ou seu professor, ou alguma curadoria que você vê para selecionar o que realmente importa. Porque mais vale um embasamento bem sólido do que aloprar em conceitos específicos. Pô, mas sensacional. Léo, você tem rede social, alguma coisa que você queira compartilhar com a galera, alguma iniciativa? Ah, tenho sim. Eu tenho Instagram e Facebook. Só que eu acho que eu não lembro o nome. Eu acho que se eu colocar no. Fica aparecendo no chat pra eles? Não, né? Não, puxa aí, produção, por favor, com o Instagram. Calma aí, deixa eu ver se eu acho aqui. Meu Instagram é Léo Pérez D, tudo junto com um minúsculo. E o Pérez com S. Pô, Bravo. show de bola. Cara, Léo, valeu pela conversa, cara. Tudo de bom e força aí nesse início seu no ITA. Muito obrigado. Um Valeu, abração pra Rei. vocês também. Vamos se ver lá no É Ita. nóis. Ah, Vamos que galera, entra lá vamos. no Cosseno, cosseno.com. Até mais.